Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje faremos um vídeo bem diferente mesmo, para que você possa tirar a sua mente do Brasil e abrir a sua visão para o mercado internacional. Porque o que nós estamos verificando aqui no Brasil é muito fruto do momento político que estamos passando. Ou seja, essa turbulência política que está acontecendo está interferindo diretamente aqui nos nossos investimentos. Mas o que está acontecendo no mundo? Qual é a situação do mundo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por que a renda fixa voltou? Crise à vista nos mercados? É sobre isso que nós vamos falar e eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e se você quer saber sobre tensão política, assista esse vídeo que eu gravei na data de ontem. Você vai entender o nosso mercado como é que está. O propósito desse vídeo é fazer um vídeo diferente, atendendo até um pedido de um ilustre amigo do canal que perguntou sobre as expectativas em relação ao Fed, com relação ao tapering. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você não entendeu nada, assista, porque você vai poder compreender como é que está o mercado internacional. Começando falando então do grande país asiático, a China. Como está a situação? Ou como o mercado está avaliando? Os dados econômicos da China, os mais recentes, têm demonstrado uma desaceleração. E se você não sabe, é a segunda maior economia mundial. Isso não significa que está negativo, mas está abaixo das expectativas. Se você não sabe, o mercado vive de expectativas. Se as expectativas são positivas, os ganhos tendem a ser maiores e as pessoas tendem a investir melhor. Quando as expectativas não são tão boas, isso causa um certo temor. Então vamos lá. De que temor nós estamos falando? Estamos falando numa contração econômica pela primeira vez desde abril de 2020. Ou seja, a China vinha subindo mês a mês e agora, depois de aí aproximadamente 1 ano e 6 meses, teve a primeira contração econômica. A notícia está aqui. Se você jogar no Google, você vai ver isso. E qual é o impacto disso? Está aqui, ó, desaceleração do setor industrial. Destaca a fragilidade da recuperação econômica e o impacto das rigorosas restrições. A produção industrial na China tinha uma expectativa de crescer 7,8, foi só 6,4. Só 6. Para o nosso padrão é muito alto, mas lá frustrou as expectativas de crescimento, de produção. As vendas no varejo, que tem também muita elevação, tinha uma expectativa de 11,5%. 11,5% e foram somente, entre aspas, de 8,5%. Opa, então aí você já tem algumas informações iniciais sobre a segunda maior economia. Além disso, veja que essa notícia aqui, ó, essas são bem recentes, ó, setembro e final de agosto. Economia da China fica sob pressão, com desaceleração de indústria e varejo. Vai anotando aí então. Se você já está gostando desse vídeo, dê aquele super like e coloque aí qual a sua dúvida, porque a sua dúvida pode gerar um vídeo específico aqui, ó, desse nosso card. Temos dúvidas interessantíssimas. Voltando a falar ainda da China, está se cogitando no mercado um grande risco de default. Default é o famoso calote e seria dessa empresa chamada Evergrande, lá da China. É uma gigante imobiliária que inclusive é dona de time de futebol, tem até brasileiro jogando lá e ela atua inclusive em diversos outros ramos. Para que você tenha uma noção que nós estamos falando, ela tem um endividamento aí de 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares e um alto volume de empréstimo que está preocupando o mercado com relação a um risco financeiro sistêmico. Assista aqui esse vídeo que você vai entender melhor. As ações do Evergrande, títulos caem ainda mais após alertas sobre riscos de inadimplência. Veja essa notícia do dia 1º de setembro, muito recente. Logo na sequência saiu outro. Títulos da China Evergrande suspensos à medida que os preços despencam. Essas duas notícias são de sites estrangeiros que eu coloquei aqui na tradução da Reuters para que você entenda então o que está acontecendo lá. Então tem uma preocupação da desaceleração da economia e, além disso, de risco de calote. Temos uma terceira preocupação ainda que você deve estar sabendo, que é a intervenção do país nos negócios. Então, por exemplo, nós tivemos intervenção na área de tecnologia, estamos tendo intervenção agora diretamente na área de educação e as empresas então listadas em bolsa estão despencando.
despencando é o verdadeiro termo a ser utilizado. Bom, vamos mudar um pouco e falar da maior economia do mundo. Vamos falar dos Estados Unidos para que você entenda o que pode estar acontecendo. Antes, porém, se você quer se manter bem informado sobre a economia brasileira, sobre PIB, sobre juros, sobre taxa Selic, assista aqui, ó, expectativas de mercado. Essa nossa playlist que atualizamos semanalmente e você vai se surpreender. Bom, você já sabe que desde que teve a crise da pandemia, nós tivemos aí inúmeros estímulos monetários e mundiais como nunca houve nos Estados Unidos, nem na época de guerra mundial. É exatamente isso. E aí o que aconteceu? Passado esse momento inicial, os Estados Unidos continuam então comprando 120 bilhões em títulos. Todos os meses 120 bilhões. E tivemos então elevados gastos também em auxílios, porque lá a pessoa pode receber tanto uma ajuda federal como também ajuda dos estados. Então muitos trabalhadores pararam de trabalhar porque recebiam muitas vezes 2 auxílios e ganhavam até mais do que quando estavam trabalhando. Então vai anotando aí que esse é o cenário. O que vem acontecendo nas próximas informações? Vamos lá. O crescimento americano também vem sendo reduzido em 2021. 2 informações confirmam isso. A primeira, vendas no varejo com dados fracos, eu diria com dados bem fracos. E a segunda, a queda de confiança do consumidor. A queda de confiança do consumidor no mês passado foi a maior queda em comparação aos últimos 10 anos. Queda de confiança do consumidor, maior queda dos últimos 10 anos. E lá nos Estados Unidos, mais ou menos 70% então do PIB é de serviços. Então, se o consumidor não tem confiança, imagina o que pode acontecer. Atrelado a isso, nós estamos tendo uma inflação acima de 5%. Meus amigos, 5% nos Estados Unidos seria algo aqui como acima de 10%, de 15%. Seria algo assim fora da realidade, ainda mais para lá. Sendo que lá a taxa de juros está em 0,25%. 0,25 é muito baixa a taxa de juros e a inflação subindo. E aí nós passamos para os próximos pontos então. Qual é a avaliação do mercado então? Os números de emprego estão decepcionando. Os Estados Unidos tinham expectativa de criar uma quantidade de empregos X e no último dado divulgado na semana passada foi 40% do que estava previsto. 40%. Só que você tem então baixo emprego, mas você tem inflação tomando conta. E agora? Qual é a decisão do mercado? Como fica o tapering? O que seria o tapering? É a redução das compras no mercado americano. Estados Unidos está injetando todo mês 120 bilhões. 120 bilhões é como se fosse então um doente recebendo então medicamento na veia sem parar. E esse doente precisa de alguma forma se recuperar. Para ele se recuperar, os estímulos têm que ser reduzidos. Só que aí fica aquela dúvida. Se a economia estiver melhorando, você pode reduzir os estímulos e na sequência aumentar os juros. Só que qual é o problema disso? Quando fizer isso daqui, pode causar uma fuga de capital da bolsa, principalmente lá do S&P 500, a bolsa americana que vem subindo 10 anos seguidos. E aí há uma tendência à migração então para os bonds, a renda fixa americana. E como o mercado americano é muito focado em bolsa, 60% da população investe em bolsa, imagina o susto que isso poderá dar no mercado americano. Então veja que o mercado está assim, aguardando isso. Se isso acontecer, isso o quê? A redução dos estímulos, ou mesmo logo depois o aumento das taxas de juros, você pode anotar aí, é um aviso de recessão mundial, porque os mercados já estão muito esticados lá, mais de 10 anos subindo, diferente daqui que com as nossas crises políticas fica nesse balançar e não realmente desanda. Veja o que está acontecendo aqui. Na Europa agora falando de China, falando dos Estados Unidos e na Europa. Bom, na Europa a economia ainda está crescendo, então ainda não tem expectativa de redução do crescimento como nós já vimos na China e nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe aqui, repara aqui as taxas de juros. Eu marquei aqui, ó, zona do euro, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. E aqui você tem essa coluna, ó, taxa de juros. Veja que a taxa de juros, zona do euro, 0%. Alemanha e Reino Unido, 0 e 0,10, veja, é 0%. França e Itália, ou seja, todo mundo com uma taxa de juros de 0% a taxa de juros. Significa que se você botar o dinheiro lá, quando você for retirar, você não ganhou nada. Aliás, você está perdendo, porque veja a coluna do lado. Taxa de inflação. Na zona do euro, 3%. Já não é uma inflação considerada baixa para o padrão europeu. Mas se você olhar para a Alemanha, que é a maior economia europeia, está aqui, ó,
quase em 4%, 3,9%. Reino Unido um pouco menos, França e Itália também. Só que veja, se França e Itália têm um pouco menos de inflação, por outro lado tem um nível de desemprego muito mais alto. Uma está em 8%, outra está em 9,3%. Então veja que a situação na Europa, em que pese ainda ter crescimento, tem uma inflação alta. Isso significa que dentro em breve as taxas de lá podem acabar aumentando. E como você sabe que podem aumentar? Não sei. Eu estou dizendo para você o que o mercado está nas expectativas, porque se aumentar nos Estados Unidos, a redução de estímulo vai ser o primeiro aviso lá na Europa. Vamos falar agora dos países em desenvolvimento. Antes, porém, se você está gostando desse vídeo diferenciado aqui do canal, já deixa aí aquele super like. E se você quer saber um pouco mais sobre o Tesouro Direto, que é o nosso foco, assista esse nosso card aqui. Situação econômica. Como que está a situação econômica nos países desenvolvidos? Acompanhe aqui comigo. Vamos olhar aqui o Brasil primeiro para você já entender. Nós estamos tendo, então, aqui uma inflação de 8,99%, ou seja, 9% arredondando. Uma taxa de juros de 5,25%. E o desemprego está aqui, ó, 14,10%. Vamos comparar com alguns países que são referências, os nossos pares, por exemplo. A Rússia. Veja comigo aqui na Rússia. Como que está, então, a situação da taxa de juros na Rússia? 6,5%. E no México? 4,5%. Bom, então nós estamos aqui intermediário entre os dois. Não estaríamos então tão distante. Só que tem um detalhe, a taxa de juros tem expectativa de subir de 1 a 1,25%. Ou seja, igualaríamos a Rússia como uma taxa alta. Mas muito bem, vamos passar para inflação. Inflação no México, 5,80%. Na Rússia, 6%. Nós já estamos em 9% e vai continuar subindo. Então veja, nossa inflação está mais alta. E como que está o desemprego? Disparado maior que os outros. Veja aqui no Brasil, 14%, na Rússia 4,5%, no México 4,5% aproximadamente. Então veja que a situação nos países desenvolvidos é a seguinte: ponto 1, as taxas de juros já estão subindo. Veja que não tem nenhum país desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento com taxa de juros ali baixinho como nós estávamos há um ano atrás. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós podemos observar então, que a inflação vai tomando conta dos nossos países aqui, ó, desses países em desenvolvimento, muito mais rápido do que em relação aos demais países desenvolvidos. E por fim, o desemprego. O desemprego no Brasil está assustador em relação a outros países. Vai anotando aí para você entender. Muito bem, para finalizar aqui então, a pergunta do nosso internauta foi: bom, e então, qual é a expectativa do Fed? Reunião que aconteceu no mês passado já tem um levantamento de que 60% dos membros do Fed já são favoráveis ao aumento, ou melhor, à redução do tapering, ou seja, a redução dos estímulos na economia. E nesse mês, no final de setembro, teremos uma nova reunião, então, do Banco Central Americano, o Fed. E lá o FONC vai decidir, então, se é o momento de reduzir ou não os estímulos. Se reduzir esses estímulos, você pode ter certeza, é o sinal de que em breve nós teremos aumento da taxa de juros e a renda fixa vai ser fortalecida, primeiramente lá nos Estados Unidos e depois nos outros países. Por quê? Porque vai ter fuga de capital para lá, para colocar na renda fixa mais segura do mundo. Isso significa que os países em desenvolvimento, para atraírem capital, vão ter que aumentar ainda mais suas taxas de juros. Então veja aí o que nós estamos verificando. Então o resumo é esse: expectativa de crescimento mais modesto na China e crescimento abaixo das expectativas nos Estados Unidos, sendo que nós estamos com 10 anos de bolsa de valores subindo sem parar no mercado americano. Isso significa que o ciclo da renda variável pode estar próximo do fim. E além disso, temos riscos de calotes elevados de empresas lá na China. Meus amigos, esse foi um vídeo diferenciado sobre macroeconomia e esses principais países para que você entenda o que está acontecendo fora da caixinha chamada Brasil. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que abra a sua mente para olhar mais para os mercados externos. Um abraço e até o próximo vídeo.